novamente. Tudo bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou Ângela Borges, sou professora de História, historiadora e diretora da Clio Tour Turismo Patrimonial. Essa semana eu estou falando para vocês um pouquinho sobre os roteiros patrimoniais, turísticos e patrimoniais realizados pela Clio Tour no município de Duque de Caxias. É o que nós realizamos, chamado Walking Tour, caminhando pela história invisível da cidade. O que é o nosso roteiro Walking Tour, caminhando pela história invisível da cidade de Duque de Caxias? O nosso roteiro é uma aula caminhada, que aborda os aspectos históricos, culturais e políticos da cidade de Duque de Caxias e sua relação com a vida cotidiana das pessoas que moram na cidade. O nosso roteiro é composto por 9 pontos que estão localizados ali, no centro da cidade de Duque de Caxias. A nossa concentração acontece às 8 horas da manhã, ali na mais famosa praça da cidade, chamada de Praça do Pacificador. E o término acontece na Praça Roberto Silveira, às 13 horas da tarde. Bom, depois do término, nós vamos almoçar no famosíssimo Forró Godô. Não sei se vocês já ouviram falar. Fica localizado ali, perto da feira de Duque de Caxias. Eu não sei se vocês sabem, mas é registrada como patrimônio imaterial da cidade, do município de Duque de Caxias. Bom, eu vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre a história de cada um dos pontos que compõem esse roteiro. Vamos caminhar? Vem comigo! Bom, pessoal, o ponto de encontro de nossa caminhada é na chamada Praça do Pacificador, bem ali no centro da cidade de Duque de Caxias. A Praça do Pacificador recebeu este nome em homenagem a Luiz Alves de Lima e Silva, devido à sua participação no controle das revoltas populares ocorridas no período regencial. O título de Duque foi recebido após o controle da revolta farroupilha. A cidade de Duque de Caxias recebe o seu nome por ele ter nascido na antiga Fazenda São Paulo, que se localizava no atual bairro da Taquara, no município. Até 1931, parte da atual cidade Duque de Caxias era chamada de Meriti, e ainda nesse ano, parte da cidade passou a ser chamada de Caxias, mas somente em 1943, após emancipar-se de Nova Iguaçu, passou a receber definitivamente esta denominação, Duque de Caxias. Duque de Caxias, A Praça do Pacificador já foi chamada de Praça do Brejo, Praça do Caranguejo, mas somente em 1953, após ser aterrada em quase 6 metros, receber árvores e jardins, passou a ter o seu nome atual. O fato curioso é que no dia da inauguração, o palco, que estava repleto de autoridades, não aguentou e desabou. A praça, localizada numa bifurcação entre a rodovia Rio-Petrópolis, antiga rodovia Rio-Petrópolis, atual Avenida Leonel de Moura Brizola, e Avenida Plínio Casado, deveria funcionar como um cartão de visitas da cidade, situando-se a poucos quilômetros do Rio Meriti, limite da cidade do Rio de Janeiro, que nesta época era o Distrito Federal. Durante aproximadamente 3 décadas, a praça abrigou uma rodoviária de onde partiam os chamados ônibus lotação, que transportavam os moradores, trabalhadores para a rodoviária da Praça Mauá. No seu entorno havia cinemas, restaurantes, hotéis e um variado comércio. Nas décadas de 60 e 70, a praça tornou-se local oficial de desfiles do dia 25 de agosto, da extensão da Feira da Comunidade, da Igreja Santo Antônio e dos desfiles dos blocos carnavalescos. Ali também reuniam-se grupos de capoeira, vendedores de ervas, os lambe-lambes, o comedor de espadas, o cuspidor de fogo, o domador de jararacas e jiboias, assim como outros. Também era um encontro de prostitutas e pessoas que gostavam da noite, também muitos jogadores de carteado.
No primeiro mandato do prefeito Rideckio de Freitas, de 1982 a 1984, a rodoviária foi demolida e a praça passou por uma grande reformulação. Nela foram colocadas uma estátua equestre em homenagem a Duque de Caxias, um chafariz e uma estátua em homenagem à primeira bica d'água que havia sido erguida no local em 1916. Houve um trabalho de paisagismo e várias plantas e árvores foram colocadas no local. Bom, na década de 90, a praça abrigou um camelódromo e na década seguinte, após uma grande intervenção urbanística, passou a abrigar o Complexo Cultural Oscar Niemeyer, composto por um teatro com 450 lugares, salas de exposições, biblioteca, galeria de arte e sala de vídeo. Essa praça, mesmo após as intervenções urbanísticas, mantém o seu caráter popular, através da Roda de Caxias, famosíssima roda de capoeira na cidade, dos encontros de jovens dançarinos e seguidores do hip hop, dos sambistas, dos charmeiros e de outros artistas populares. A nossa próxima parada é na estátua de Zumbi dos Palmares, que está localizada na Avenida Nilo Peçanha, no calçadão de Duque de Caxias, esquina com a Avenida José de Alvarenga. Quem passa por aquela esquina depara-se com uma estátua de um negro forte, com a feição voltada para o alto e com uma lança sobre a cabeça. Esse é o Zumbi dos Palmares, símbolo da luta contra a escravidão e contra o preconceito no Brasil. Esta estátua é o reconhecimento das reivindicações das instituições do movimento negro pelo poder público municipal. Ela foi instalada ali no ano de 1998, mas em seu lugar existia um busto de Zumbi, que atualmente se encontra no Instituto Histórico de Duque de Caxias, que funciona nas instalações da Câmara Municipal. Esse busto, instalado em 1988, mesmo ano em que foi aprovada a nova Constituição, que garantiu o direito dos negros e tornava o racismo crime inafiançável. Neste momento, logo após o fim da ditadura, o Rio de Janeiro era envolvido pela onda brisolista e Duque de Caxias era governado pelo prefeito Gilberlando de Oliveira, que tinha sido eleito com o apoio de Brizola. O busto ali instalado foi esculpido pelos artistas Mi Nascimento, Jamaica Neiva e Maurício Neiva. Após ser retirada, ficou sob o abrigo de uma das instituições ligadas ao movimento negro caxiense. E em 2003, ela foi cedida definitivamente ao Instituto Histórico da Câmara Municipal, onde está exposta. Desde sua instalação, no mês de novembro, grupos e instituições do movimento negro, representantes de religiões de matrizes africanas, do catolicismo e evangélicos ali se reúnem numa grande celebração do Dia da Consciência Negra. Nessas comemorações, a imagem do zumbi é lavada, são realizadas várias apresentações artísticas, palestras, projeções de filmes, degustações de culinária afro-brasileira e uma missa culturada na Igreja de Santo Antônio. Essa missa católica, ela é realizada com elementos simbólicos da cultura afro. Que elementos são esses? Cachixis, milho, pipoca, cantos afros, atabaques e outros instrumentos. É a celebração do sincretismo brasileiro e das conquistas contra o preconceito e contra o racismo numa cidade etnicamente negra. Em 1998, ano da instalação do busto de Zumbi, foi aprovada a Lei Municipal 1394, apresentada pelo vereador Zumba, que criava a Semana das Artes Negras Contemporâneas. Neste mesmo período, foi instalada a estátua de Zumbi no lugar do busto.
Nesse período também foi ampliadas as atividades comemorativas referentes à Semana Nacional da Consciência Negra e à luta contra o racismo e preconceito. Quem agora por ali transitar pode perceber que em meio ao frenesi consumista do calçadão existe um importante ícone da cultura brasileira, símbolo dos aspectos socioculturais da nossa cidade, que ironicamente se chama Duque de Caxias. Bom, pessoal, o próximo local a ser visitado é a Sociedade Musical e Artística Lira de Ouro. A Sociedade Musical e Artística Lira de Ouro foi fundada em 1º de março de 1957 e se constitui em uma das mais antigas instituições da cidade ainda em atividade. Desde a década de 1950, os seus músicos têm presença marcante nas festividades da cidade e nos desfiles de carnaval do município e no Rio de Janeiro. No histórico de sua diretoria, participaram membros da pequena elite local do município, como Milton Mendonça, que era empresário imobiliário e diretor do Clube Recreativo Caxiense, o deputado estadual Sarreco, José dos Santos Vieira, dono do cartório, Gastão Reis, que chegou a ser prefeito municipal. Estas e outras lideranças eram importantes para ajudar financeiramente a instituição e seus músicos. Durante a década de 80, suas atividades diminuíram, surgiram muitas dificuldades financeiras e muitos dos seus membros que frequentavam o espaço se afastaram. Nesse período, o senhor Acácio e o senhor Ramiro, últimos guardiões oriundos do grupo fundador que ainda mantinham os instrumentos intactos, as orquestras vivas e a lira funcionando, foram primordiais para a manutenção desse espaço nesse período. Em 2000, houve uma reestruturação do espaço e de suas finalidades. Um novo grupo, representados por Roberto Teixeira Lopes, mais conhecido como Beto Cavaco, e Roberto Gaspari Neto, também conhecido como Beto Gaspari, e nas décadas seguintes com André de Oliveira e por P10, assumiram o espaço e o compromisso em manter a banda, criar uma escola de música e um espaço para agregar as diversas manifestações artísticas e culturais do município. A partir desse ano, houve muitos avanços. A programação se diversificou, o público se renovou e a Lira voltou a ser um espaço de referência e difusão cultural. A partir de 2004, através do projeto Arte, Cultura e Cidadania, a Lira foi reconhecida pelo Ministério da Cultura como ponto de cultura, passando a receber verbas federais para a manutenção de algumas atividades culturais. Isso possibilitou a implementação de cursos e oficinas de teatro, violão, cavaquinho, instrumentos de sopro, percepção, leitura e escrita musical, dança de salão, dança de rua, capoeira, maculelê e ainda inclusão digital. Tudo isso oferecido gratuitamente à comunidade periférica da Lira. Em 2005 e 2020, a Lira diversificou sua programação e passou a contar com cineclubes, sarais de poesias, rodas de samba, danças de rua, grupos de hip hop e de música negra americana. Também tem bailes de terceira idade, encontros da velha guarda da Grande Rio, festas juninas, feiras de desapego e outras iniciativas. Desde a criação do Conselho Municipal de Cultura na cidade, a Lira de Ouro passou a ocupar a cadeira de música e atua como articuladora de vários movimentos culturais da Baixada Fluminense. Recebeu também em suas dependências o ministro da Cultura, Juca Ferreira, numa roda de conversa sobre a Lei Cultura Viva. Atualmente, a Lira de Ouro é presidida por Clara de Deus. Você já ouviu falar na escola Mate com Angu? Bom, essa é a nossa próxima parada.
Em 1921, a professora Armanda Álvaro Humberto criou a chamada Escola Proletária Meriti, próxima à estação ferroviária do que viria a ser depois Duque de Caxias. Esta escola foi a primeira do Brasil e da América Latina a adotar o método montessoriano, a servir merenda escolar e a funcionar em horário integral. Ao perceber a professora que a maioria das crianças passavam fome e estavam desnutridas, e isso atrapalhava o processo de aprendizagem, Armanda passou a oferecer merenda gratuita para todos os alunos da escola. A merenda era composta basicamente de frutos de doação de amigos, moradores e da própria horta escolar, no qual os alunos participavam no plantio e na colheita. Quando não tinha um grande fluxo de doações, a merenda era composta por mate e por um angu feito de milho, que às vezes era misturado com pedaços de carne doados pelos moradores da região ou folhas de couves. A expressão mate com angu foi criada em tom pejorativo e de forma jocosa pelo delegado Filinto Müller, perseguidor de Armanda Álvaro Humberto, e que a obrigou a retirar o nome de proletária e substituir por Escola Regional Meriti, aquela antiga perseguição ao comunismo. Na mate com angu, as crianças não recebiam notas, não eram aprovados ou reprovados, tampouco se usavam carteiras e lousas. As aulas eram realizadas a céu aberto, onde as crianças aprendiam até o cultivo de hortas como criar bicho da seda e abelhas. A escola prestava assistência de saúde aos alunos e suas famílias, cursos de corte e costura, carpintaria, cozinha, higiene infantil e o inédito Círculo de Mães, onde a comunidade era convidada para debater o dia a dia da escola. Também foi no anexo da unidade que criou a primeira biblioteca pública de Duque de Caxias, com um clube de leitura. Armanda morreu aos 81 anos em 1974 e a escola foi doada para o Instituto Central do Povo, ligada à Igreja Metodista. Atualmente, é mantida em parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias e tem o nome de Escola Municipal Dr. Álvaro Humberto, homenagem ao pai de sua fundadora. Em 2014, após intensa mobilização popular e ameaçada pela construção de um shopping center, o prédio da escola foi tombado como Patrimônio Histórico Municipal de Duque de Caxias. Sobre a escola e sua fundadora, já foram realizadas várias pesquisas, publicados vários livros e artigos, produzido um filme biográfico chamado Armanda e criado um cineclube denominado Mate com Angu, em homenagem à escola. Bom, o nosso próximo ponto é o Hotel Municipal. O antigo Hotel Municipal era, nas décadas de 40 e 50, uma das construções mais importantes da cidade de Duque de Caxias. O prédio, localizado às margens da antiga rodovia Rio-Petrópolis, atual Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, era próximo à área de jogatina da cidade, permitida até 1946. O prédio pertencia à família Tupinambá de Castro, a mesma que era proprietária dos Fogos Santo Antônio. Foi o local onde ocorreu a emancipação de Duque de Caxias e provisoriamente abrigou a sede da prefeitura do município recém-criado. Após décadas de abandono e de falta de investimentos, o prédio ficou marcado por uma tragédia em março de 2011. Ele foi fechado e no final do mesmo ano foi demolido. Em seu lugar foi construído as lojas americanas. A nossa próxima parada é a Fortaleza de Tenório Cavalcante. Tenório Cavalcante foi um nordestino de Alagoas que chegou a Duque de Caxias na década de 1920 e teve sua trajetória marcada pela atuação política aliada à violência.
Foi vereador em Nova Iguaçu quando o Duque de Caxias ainda não era emancipada. Foi deputado estadual, deputado federal e candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Em 1952, devido a divergências políticas com Amaral Peixoto e com delegados que este nomeava para a cidade de Duque de Caxias, Tenório Cavalcante resolveu construir uma casa à prova de invasões, a chamada Fortaleza do Tenório. A fortaleza era frequentada pelos amigos do dono da casa, personalidades como Afonso Arinos e Oswaldo Aranha. Foi lá também que Tenório jogou o jornalista e apresentador Flávio Cavalcante na piscina após uma irreverente entrevista, episódio que ganhou a primeira página dos jornais da época. A construção era uma espécie de residência de segurança máxima, com portões de aço vindo especialmente da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Existiam passagens secretas pelo teto, interligações estratégicas entre os cômodos e armários e cofres falsos. O formato era de uma cidadela, com todas as portas e janelas voltadas para dentro. Com gerador de energia próprio, 12 telefones, 16 alto-falantes, 14 salas e quartos, 9 banheiros, 2 calabouços, tanques de oxigênio e depósito de alimentos. A casa fornecia segurança perfeita para um político cheio de inimigos, que dizia ter 47 furos de bala no corpo e andava com uma submetralhadora batizada de Lurdinha. Lurdinha foi presente do ministro da Guerra, general Góes Monteiro. Tenório utilizava a arma debaixo de uma inseparável capa preta. A Fortaleza de Caxias também era o lugar ideal para quem quisesse sumir do mapa. Em 1964, com o golpe militar, Tenório escondeu artistas como Chico Anísio e Norma Bengel e ativistas como o então líder da UNE, José Serra. Um dos principais calabouços fica atrás de uma falsa porta de cofre junto à garagem da casa. Um rápido passeio pela fortaleza, verdadeiro labirinto, mostra que era possível passar muito tempo fugindo de um inimigo dentro da própria casa. A fortaleza ficou fechada por quase 20 anos após a sua morte, em 1987. Tenório faleceu aos 82 anos. No início da década de 2010, a casa foi comprada pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, com a intenção de abrigar um centro de memória política da cidade. Localizada na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, em frente à rodoviária Plínio Casado, a fortaleza foi recentemente transformada em uma escola técnica municipal e totalmente descaracterizada. E a nossa próxima parada é a Estação Ferroviária de Duque de Caxias. Em 1886, foi inaugurada a Estrada de Ferro Leopoldina, que partindo da estação de São Francisco Xavier, seguia em direção às outras: São Cristóvão, Mangueira, Bom Sucesso, Olaria, Ramos, Penha, Cordovil, Parada de Lucas, Vigário Geral e Meriti. Ainda não existia Caxias, mas já existia a estação que lhe daria origem. Em 1932, a estação, que era chamada de Meriti, recebeu uma placa com o nome de Caxias, em homenagem ao Duque, que nasceu na Fazenda São Paulo, região da Taquara, e desde então este nome passou a designar esta estação ferroviária. Numa época em que ainda não existiam as estradas de rodagem e os ônibus de lotação ou executivos, o principal meio de transporte era o trem. No início do século, após as reformas do centro do Rio de Janeiro, muitas pessoas pobres que perderam suas casas ou foram expulsas dos cortiços seguiram os trilhos do trem em direção à zona da Leopoldina e a Duque de Caxias, estabelecendo-se nas margens da Estrada de Ferro. Estas pessoas
oriundas da antiga capital, formaram a primeira leva de imigrantes que se instalaram em Imeriti, atual Duque de Caxias. Já nos anos de 1940 a 1960, a cidade recebe uma outra onda migratória, originária do norte fluminense, região serrana e de cidades mineiras e capixabas. Recebeu migrantes de Friburgo, Campos, Laje de Muriaé, Juiz de Fora, Macaé, Bom Jesus de Itabapuana, São Fidélis, de Venda Velha, Muriqui e outras regiões. A partir da década de 1960, já com as estradas de rodagem sendo utilizadas pelos paus de arara, o trem ainda era muito utilizado por aqueles mais pobres. Nestas décadas, o trem que chegava até Campos ainda era Maria Fumaça, sendo lento e desconfortável, como atestam várias histórias de imigrantes que visitavam suas famílias no norte fluminense e lá chegavam 10 ou 12 horas após a partida com o rosto e as roupas cobertas de foligem. O trem, que faz parte do imaginário de Duque de Caxias, serviu como principal meio de transporte dos trabalhadores de uma cidade dormitório. Como em quase todas as cidades por onde passa, as linhas de trem acabam por dividir as cidades em duas partes que quase nunca se completam ou se reconhecem. Hoje, com o trem elétrico e o ar-condicionado, algumas dessas peculiaridades permanecem, outras desaparecem ou surgem. Visualizamos isso quando observamos os vagões dos trens com representações das feiras livres, onde se encontra de tudo, pequenos e improvisados palcos onde artistas de diferentes linguagens se apresentam. É muito comum. O trem ainda se constitui como o principal meio de ligação entre o Rio de Janeiro, a zona da Leopoldina e a cidade de Duque de Caxias. A tradicional Feira de Caxias é considerada a segunda maior em extensão no Brasil, ficando atrás apenas da Feira de Caruaru no Nordeste. Ela provavelmente surgiu nos anos 40, na plataforma da antiga estação de Imeriti, atual estação de Duque de Caxias, quando os trens ainda eram Maria Fumaça e não havia muros cercando a estação e seus trilhos. Era comum os trabalhadores que chegavam à cidade, depois de trabalharem na capital, Rio de Janeiro, ali se abastecerem, comprando produtos de primeira necessidade e também tomar uma pinga, acompanhada de algumas iguarias nordestinas e depois seguir o caminho de casa. Na década de 1950, com a chegada de muitos migrantes nordestinos que se estabeleceram em Duque de Caxias, a feira foi tornando-se uma representação do Nordeste através dos hábitos, da música, da culinária, da alegria, da forma de se vestir e dos amigos em comum que ali se encontravam para relembrar de seus locais de origem. Nos anos de 60 e 70, a feira cresceu, assim como a população da cidade, e foi se espalhando pelas atuais avenidas Duque de Caxias e Presidente Vargas. Depois, desceu pela Rua Paulo Lins, ao lado da Câmara Municipal, para atingir sua plenitude. Por ali, passaram artistas de renome e outros nem tão conhecidos, como Barbosa Leite, Castrinho Jararaca, da dupla Jararaca e Ratinho, Luiz Gonzaga e parte da sua família, que até hoje moram na cidade, e Chico Anísio também. A feira é um grande centro comercial a céu aberto. As barracas começam a ser montadas na madrugada de domingo. Ao amanhecer, chegam os primeiros fregueses. No começo da manhã, a feira já está distribuída pelas principais vias da cidade e não importa o quanto você tenha no bolso. Andar pela feira é sempre se sentir no centro do universo. Ali, de tudo se encontra: bolsas, utensílios de casa, ferramentas, roupas, sapatos, acessórios, comidas nordestinas, entre inúmeros produtos. Produtos ofertados a preços baixos, buscando sempre atender à necessidade da população. Dentro da feira ocorre, desde os anos 90,
o tradicional forró da feira. Desde o início, nesse espaço, se reuniam cordelistas, forrozeiros, sanfoneiros, repentistas e a baiana do acarajé. Encontramos também o abará, o vatapá, o caruru, o beiju, a pamonha, a rapadura e outras iguarias. Entre os artistas que ali se apresentam, temos o Senhor Severino, a Quênia, Dominguinhos do Recife, Tempero Tropical, Cocota, Cigano, Super Nordestinos, Gaviões do Forró, e entre os parentes de Luiz Gonzaga se apresentaram Joquinha Gonzaga, Zé Gonzaga e Chiquinha Gonzaga, entre outros. Desde os anos de 1970, a feira é considerada um patrimônio cultural da cidade, mas somente em 2014 foi registrada como patrimônio imaterial de Duque de Caxias. Bom, pessoal, e para nos despedir desse roteiro, o nosso último ponto visitado é a Praça Roberto Silveira. Essa praça, em seus primórdios, era chamada de Praça Riachuelo e está localizada no centro de Duque de Caxias, no bairro 25 de Agosto. No seu entorno, encontramos a antiga sede da Prefeitura Municipal, o Museu de Ciência e Vida, que abrigava o antigo Fórum, a antiga e temida 59DP, Departamento de Polícia, a Câmara de Vereadores, muitos cartórios, escritórios de advocacia e consultórios médicos. No centro da praça, nós encontramos a imponente estátua do governador Roberto Silveira. Roberto Silveira governou o estado do Rio de Janeiro entre 1959 e 1961, esse ano em que foi vítima de um desastre aéreo, falecendo no ano seguinte. Roberto Silveira foi militante do movimento estudantil nos anos 40, atuou no malfadado Departamento de Imprensa e Propaganda de Vargas, formou-se em Direito e foi deputado estadual. Sendo um imponente político do Partido Trabalhista, foi homem de confiança de Amaral Peixoto na Baixada Fluminense e, portanto, na cidade, inimigo de Tenório Cavalcante. Na cidade, tinha amigos importantes, como Ruiter Pombel, dono do jornal que também foi vice-prefeito, Ricardo de Azevedo Viana, antigo dono da Casa de Saúde São José e também amigo de Moacir do Carmo, que governou a cidade por 2 vezes. Ele conviveu com todos eles quando fazia faculdade em Niterói. A estátua em sua homenagem, localizada na praça, nos remete a um desafio feito por Ruiter Pombel ao então governador, que era o de cumprir a promessa de instalação de água potável na cidade, que ocorreu em 1960. Neste ano, Roberto Silveira cumpriu a promessa e trouxe um cano de água da região de Vigário Geral, por onde passava a tubulação de água para o Rio de Janeiro, e trouxe até o bairro da 25 de Agosto. A estátua de um homem carregando uma tocha nos leva ao engano de que ele teria instalado luz elétrica na cidade. Na verdade, a tocha nas estátuas é o símbolo do desenvolvimento do progresso, neste caso, a instalação da água na cidade. A homenagem ao governador através da praça e da estátua ainda foi estendida ao nome de uma escola, o Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, e ao Hospital Infantil Ismélia da Silveira. Infelizmente, sujeita às marcas do tempo, à ação dos pombos e ao pouco cuidado por parte do poder público, não temos registro dos artistas que produziram a estátua. A antiga Praça do Riachuelo, hoje Roberto Silveira, é conhecida também como Praça Butantã, devido às constantes fofocas políticas que ocorrem nos bares e comércio ao seu redor. Como as camadas populares reinventam o nome dos lugares, ignorando o poder público, ela passou a ser conhecida por Praça da Prefeitura. Olá,
pessoal! E aí, gostaram da nossa caminhada de hoje? Espero que tenham gostado e que quando essa quarentena acabar, sintam-se convidados a caminhar com a gente, com a Clioturf, ok? Tchau, tchau! Vigário Geral, Lucas Clodovil, Brás de Pina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem Mauá, Trem Sujo da Leopoldina, correndo, parece que ser, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes, querendo chegar a algum destino, a algum lugar, Trem Sujo da Leopoldina, correndo, parece que ser, tem gente. Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer: se tem gente com fome, quer dar de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem parar.